Exceto algumas poucas vezes em que a gente deu definições breves sobre o que é sincromisticismo, a gente nunca entrou muito fundo no assunto, ainda que existe uma playlist de sincromisticismo aqui no canal. A gente já falou de alguns nomes do sincromisticismo, já falamos do pioneirismo do nosso canal, já falamos também que é um movimento surgido dentro da internet, né, já bem recente. Mas eu quero ir um pouquinho além com vocês hoje. Eu vou ler uma parte de um artigo que está no site Reality Sandwich, A Cosmologia Críptica do Sincromisticismo, escrito por Valles. Nesse artigo aqui a gente vai saber um pouco mais sobre sincromisticismo, de onde ele surgiu, quem foi que cunhou esse termo, né, para esta prática e entender um pouquinho mais do que é que ela persegue. Vamos lá. Sincromisticismo é um campo de estudo emergente e uma subcultura que existe à margem de áreas já consideradas marginais, principalmente o misticismo e a psicologia junguiana. Então, isso aqui é o que o Philip K. Dick chama de lixo. É a margem da margem. É o desrespeitável dentre os desrespeitáveis. Vocês sabem que misticismo está associado à burrice, à ingenuidade, a pensamento primitivo, enfim. Vocês sabem muito bem. E eu gostaria muito que a psicologia junguiana fosse levada a sério, mas infelizmente ela não é. Já contei aqui para vocês, acho que já, que no meu primeiro semestre de psicologia eu participei de uma apresentação, aliás, eu assisti uma apresentação que contava a história da psicologia e da psicanálise. Quando aparecia o rosto de Freud lá, o pessoal ia ao delírio, parecia, só faltava dar glória a Deus. E, obviamente, a influência de Freud. Freud era genial, não me levem a mal, tá? Mas a influência dele e as ideias dele, que coadunam muito bem com o pensamento moderno, elas se espalharam, elas se misturaram a ideias políticas na escola de Frankfurt, que se baseou principalmente em Freud, né? E quando você vê uma Cláudia Raia falando que deu é, um presente muito especial para a filha, quando a filha só tinha 12 anos, ou quando você vê uma Débora Seco dizendo que quer que a filha cresça, sabendo que transar com alguém é a mesma coisa que ir no banheiro e que não tem nada demais, e aí eu concordo que é igual e que não tenha nada demais. Mas a mesma Débora Seco, na mesma entrevista, falando como que, por meio do pompoarismo, ela aprendeu a disparar bolinhas de ping-pong do seu desbeiço emocional. Que é curioso, né? Enfim, quando você ouve esse tipo de coisa, você está lidando com o legado de Freud, né? Do recalque, da repressão, enfim. Você está lidando com o legado de Freud, ainda que um legado distorcido. Eu sempre remeto ao documentário Século do Ego, se você quiser saber alguma coisa. Então, o sincromisticismo já se põe à margem da margem. Ele não pretende ser levado a sério. Não pretende. Ele é sério para quem o pratica, mas ele não precisa de reconhecimento nem de seriedade de nenhum outro campo. O termo foi cunhado por Jake Coates em agosto de 2006 para um artigo publicado em seu site Admirável Nova Ordem Mundial. Então, a primeira pessoa a usar esse termo foi Jake Coates, que o definiu como. Então, esse é o nome e agora a definição: a arte de perceber coincidências significativas no aparentemente mundano com significado místico ou esotérico. Coincidências significativas, sincronismo, conforme pesquisou Jung e escreveu até um livro sobre isso. Coincidências significativas no aparentemente mundano com significado místico ou esotérico. Quer dizer, coincidências que carreguem símbolos esotéricos ou também que produzam um efeito místico. A percepção das sincronicidades, ela é uma prática não apenas de você elencar muitos sentidos e muitas coincidências significativas, mas você ser transformado nesse processo, porque é nisso que consiste o misticismo. Como Coates lembrou em um e-mail, ele cita o e-mail aqui: eu precisava de algo que explicasse uma maneira de investigar assuntos com sincronicidades. E a palavra pareceu se encaixar.
Minha maior inspiração para esse tipo de pensamento e investigação veio de Goro Adachi, da ET-Menanke. Goro chama sua pesquisa de multicontextualidade ou multicontextual. Então, antes provavelmente o pioneiro seja o Guru Adachi, mas que não chamava de sincronicidade, mas de multicontextualidade. E você pode encontrar esse site também, o Etemenanki, e lá você vai encontrar vários artigos, várias referências e várias ideias também ligadas ao sincromisticismo. As pesquisas sobre sincromisticismo que Jake Coates publica em seus sites incluem vídeos, obras de arte e artigos repletos de informações, pontuados por imagens que ilustram diversas conexões entre mística e cultura pop. Seus artigos e vídeos geralmente focam em símbolos esotéricos ou memes, possivelmente originados do inconsciente coletivo, ou seja, não intencionalmente elaborados por alguém. Recorrentes em uma ampla gama de fontes, especialmente na mídia de massa. Tais símbolos incluem números, palavras, arquétipos, formas e diversos motivos ou padrões visuais, como portais e tabuleiros de xadrez. O efeito total é uma mistura labiríntica de realidades alucinantes, interligadas por uma espécie de lógica onírica. Há uma lógica no sincromisticismo, mas não é a lógica que a gente usa no dia a dia. Não é a racionalidade padrão que você usa no teu dia a dia. Lógica onírica. E quando eu falo em experiência com o mistério, com o místico, união com seja lá o que for, que relaciona esses padrões e que conversa conosco através deles, essa experiência justamente faz com que você enxergue a realidade de maneira onírica. É como se gradualmente você visse o mundo se transformando num filme do David Lynch. Coates descreveu sua abordagem em relação às sincronicidades em uma publicação de 20 de outubro de 2006 no site Admirável Nova Ordem Mundial. Minha ideia sobre a importância de coincidências significativas em filmes com conotação mística não é que elas apontem para verdades reais, guarda essa expressão aqui, mas sim que elas apontam para realidades possíveis, que podem emergir da psique coletiva em uma realidade consensual. Muitas vezes, as pessoas nos tratam aqui, nós do Nova Gênesis, da Última Thule, como se nós fôssemos uns completos malucos, retardados, que não conseguimos distinguir realidade de ficção. Veja bem, a realidade que todos nós experimentamos é considerada, não só por nós, mas por incontáveis místicos e tradições, como realidade consensual. Nós concordamos com a realidade. Se não, nós concordamos principalmente, pelo menos, com os parâmetros fundamentais da realidade. Então nós chamamos isso de realidade consensual, essa é a ideia, inclusive, transmitida também por Philip K. Dick. Quando nós tratamos de coisas neste canal como sendo reais, o Superman, o Ultraman, seja lá o que for, que nós abordamos de maneira real, nós estamos falando de realidades possíveis, que podem emergir da psique coletiva em uma realidade consensual. O sincromisticismo, nosso trabalho aqui, ele é um hack na realidade. O objetivo é que à medida que esses símbolos, que essas realidades possíveis vão emergindo para a consciência, vocês e nós as transformemos em realidades consensuais. O objetivo é derreter a realidade atualmente considerada única. O objetivo é desfazer a tirania da realidade absoluta. É isso que nós fazemos aqui. Nós nos expressamos como realidade porque já é realidade para nós. Se não fosse assim, nós não poderíamos convidar vocês a concordarem conosco na construção dessa realidade. Ele continua. Competimos e nos acotovelamos por limites aceitáveis de realidade consensual, por meio de nossa arte e filosofia. Então, ele já está dizendo aqui que a nossa arte e filosofia, elas têm por objetivo construir novas realidades, e não é assim? Não é isso que pensou cada filósofo?
Não é isso que quer cada artista de verdade? Até os que não são tão verdadeiros, assim, tipo um James Gunn da vida. Nossas ideias e conceitos sobre a realidade são a própria estrutura da realidade. Esse é o ponto de virada. Não é que a realidade é algo que está aí, é um dado que você precisa aceitá-lo e que você pode aprender sobre ele. Isso é o que ensinou o cristianismo, isso é o que ensinaram filosofias passadas. As nossas ideias sobre a realidade são a realidade. Por isso que eu odeio uma expressão que geralmente pessoas de direita usam quando estão falando sobre identitarismo na esquerda. A bigorna da realidade caiu na cabeça dele. A bigorna de qual realidade? E há uma bigorna da realidade, porque a bigorna tem a ver com peso, com o quanto a realidade te fere. Claro que a realidade vai nos ferir porque nós concordamos com ela. Ela é quase que a mesma para todos nós, pelo menos nos seus contornos gerais. Tentamos vender crenças uns aos outros em um esforço criativo para permitir que novas coisas emerjam na matrix aceita do agora. É exatamente o objetivo desse canal. Estamos vendendo ideias para vocês. Crenças. Temos que acreditar nelas primeiro. Estamos vendendo crenças num esforço criativo para que essas coisas possam emergir no nosso mundo. Não me preocupo fundamentalmente com o que é real. Preocupo-me em verificar a temperatura do zeitgeist para projetar possibilidades futuras de normas aceitáveis. E é isso que a gente faz também. A gente não vai trabalhar com aquilo que não tem chance de vingar. A gente não vai defender aquilo que precisa ser eliminado porque está obscurecendo os zeitgeist. Então, possibilidades futuras de normas aceitáveis e encontrar bolsões ocultos de conhecimento embutidos no padrão de Aum, Aum, o mantra, o som criativo do universo, o Om hindu. Temas recorrentes que Coates vem acompanhando incluem símbolos e imagens de portal estelar que foram expressados com mais força nos eventos de 11 de setembro. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Não sei se vocês já viram, como eu sempre digo, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui um dia antes do lançamento de Superman. É necessário que eu grave ele hoje. Cada vídeo é como uma bomba posta num lugar estratégico. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, mesmo que você vá ouvir sei lá quando. Mas nós gravamos um vídeo falando sobre as Torres Gêmeas dentro do simbolismo do tarô de Grant Morrison. Ok? Então ele continua aqui. E ele argumenta que na linguagem do simbolismo esotérico, as torres gêmeas são análogas ao Templo de Salomão, a Meca e as pirâmides do Egito, estruturas que deveriam ser, em certo sentido, vórtices para dimensões superiores. A gente trabalha isso também. Coates vinculou imagens de uma quantidade e variedade impressionante de fontes da cultura pop, incluindo desenhos animados, filmes populares de Hollywood, clássicos cult, posters, sites e até videogames do conceito de portal estelar. Curiosamente, a pesquisa de Jake às vezes encontra indivíduos específicos que ele chama de ressonadores, associados a certos símbolos e padrões esotéricos recorrentes. Um exemplo seria sua observação de conexões sincrônicas entre o ator Hugh Jackman e os temas do Portal Estelar. A gente poderia também usar aqui o Keanu Reeves e a ressonância com o Salvador, ou com a salvação, com o caminho da salvação, Constantine, Buda, Neo, né, e por aí vai. Essa linha de pensamento parece absurda à primeira vista, mas Coates frequentemente fornece uma coleção surpreendentemente ampla e detalhada de evidências para explicar a lógica de suas conexões. Utilizando um vasto conhecimento de simbolismo esotérico e exemplos e mais exemplos de dados e imagens, às vezes impressionantes, é o suficiente para fazer até mesmo um cínico inveterado levantar uma sobrancelha. Para os céticos, tais padrões sincrônicos envolvendo celebridades da cultura pop podem parecer desconfortavelmente próximos de fixação ou obsessão clínica. Por exemplo, a obsessão de Hinckley por Jodie Foster ou de Chapman por John Lennon. Já falaram isso sobre a nossa, entre aspas, obsessão com Brit Marley. Eu sei que isso assusta. As pessoas pensam, nossa, essa mulher está correndo perigo, meu Deus, é um culto de malucos. Não tem nada a ver. Embora seja comum para a maioria das pessoas que vivenciam sincronicidades
regularmente se tornarem obcecadas pela ideia da sincronicidade, Coates se preocupa menos com celebridades do que com os símbolos ou arquétipos que elas podem representar. Vou aproveitar e vou dar um exemplo aqui. Essa semana aconteceu o Anime Friends, eu fiz uma postagem na qual eu orientei o que fazer no dia do lançamento do filme Superman. Aconteceu o Anime Friends aqui em São Paulo. Esteve aqui em São Paulo o Tetsuo Kurata. Você não sabe quem é o Tetsuo Kurata? Eu já falei dele aqui no canal. É o intérprete do Kamen Rider Black. Tetsuo Kurata é famosíssimo. Eu não sei se ele já tinha vindo no Brasil, mas eu sei que dessa vez ele veio e participou do evento inteiro. Ele representa algum arquétipo, algum símbolo? Sim, o Sol Negro e o Sol. O nome do Kamen Rider Black na série original é Black Sun. Inclusive o remake, que a gente já fez vídeo aqui sobre ele, foi chamado Black Sun. Eu recomendo, inclusive, que vocês vejam o que aconteceu com o Tetsuo Kurata quando o Black Sun foi lançado. Posturas que ele teve, coisas que ele disse, se ele estava ou não sendo afetado pelo remake. Já falamos sobre ele aqui. Inclusive, nossa treta com o nosso queridíssimo Ilha Kaiju aconteceu por conta de Black Sun. Beijo, Ilha. Um beijão. Essa série, Kamen Rider, foi a única a ter uma sequência. O Kamen Rider Black RX. Em Kamen Rider Black RX, o personagem principal é ferido, deixado para morrer no espaço, e o Blackstone, que é a Pedra do Rei, o Kingstone, aliás, a Pedra do Rei, né, que o transforma em Kamen Rider, absorve energia solar. E ele renasce como o Filho do Sol. Kamen Rider Black RX, o Filho do Sol. Então, além de nós termos aqui a divulgação do internacional do novo Ultraman, do Herdeiro da Luz, o Ultraman se fortalece com a luz do sol também, como Superman, nós tivemos aqui apresentações diárias com a famosa pose do Henshin, mas a gente coloca aqui agora. Enfim, então essa famosa pose Henshin, a transformação, pelo menos 2 vezes, ou pelo menos uma vez por dia, do Kamen Rider Black, do Filho do Sol, ou seja, houve uma concentração de luz aqui na cidade de São Paulo, que junto do Rio de Janeiro foram os palcos da divulgação do novo Superman. Então, é nisso que interessa. É como o caso da Brit Marley. O que é que ela incorpora, o que é que ela ressoa, o que é que ela transmite. Voltando ao texto. Ele não tem interesse em deificar ou conhecer qualquer um dos indivíduos associados a padrões sincrônicos e comunica. E nós também não. A gente não está atrás de celebridade. Eu não sei nada da vida de ninguém. Nem quero saber, tá? E comunica de forma lúcida e bem referenciada, porque acredita que as conexões existem, sem a ilusão de que as pessoas envolvidas estejam conscientemente cientes disso. No caso da Brit Marley, ela está parcialmente consciente. Tenho certeza, um outro pesquisador também sincronístico, o Christopher Knowles, também pensa a mesma coisa. Como Coates explicou em uma publicação de 20 de março de 2008 em seu site The Blob, a respeito da conexão Hugh Jackman-Stargate. Isso sugere, a meu ver, uma inteligência não local guiando os assuntos do universo, em vez de tolices conscientes por parte de agências humanas, como os magos conspiradores de Hollywood. Aqui eu concordo parcialmente. De novo, Christopher Knowles também. A cultura sincronística, ela deriva de 2 culturas marginais passadas. Primeiro, a conspiração satânica dos Estados Unidos. Ela foi muito ampla, né? Falou-se muito de uma conspiração de satanistas para todo lado. Essa mentalidade espalhou-se pelos Estados Unidos por muito tempo e instalou-se entre os evangélicos ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente teve um exemplo brasileiro aqui, Daniel Mastral, onde eu falo sobre ele, sobre a morte dele, sobre todas as coisas relacionadas aí. Quero mostrar para vocês como que ele foi completamente absorvido pelo personagem dos seus livros. E ele veio para libertar os cativos, que é o primeiro volume de uma série de livros que se tornou muito famosa entre os evangélicos brasileiros e, obviamente, nos Estados Unidos, representando essa conspiração satânica. Depois a gente teve as ideias de uma conspiração maçônica, Illuminati, havia o famoso, agora desaparecido, Danizudo, que analisava clipes e buscava referências simbólicas ali,
entrelaçando tudo isso com a CIA, com a Operação Monarca, né? Que isso aí vai haver reflexos disso em Stranger Things, né? Então, toda essa ideia da conspiração. Para Christopher Nolan, para nós também, ainda há um elemento humano, mas não apenas elemento humano. Então, nós concordamos tanto com Jake como com Knowles. A incorporação de simbolismo é muito bem orquestrada, voltando ao texto. Está sutil e concisa. A trama e os esquemas ruidosos da mente humana não criam diretamente os fenômenos mapeados pelo sincromisticismo. Acredita que os fenômenos estão acima, nós também acreditamos. Mesmo dessas pessoas que atuam, né, que estão atuando, como a gente mostrou aí pra caramba relacionado ao novo Superman. Os padrões encontrados emanam da mesma força que organiza um número incontável de flocos de neve em formas únicas, sendo todas apreciavelmente diferentes, mas certamente não individuais, todas compreendendo a geometria hexagonal, ou seja, a mesma força que organiza tudo no universo é que organiza esses eventos, essas sincronicidades. A mesma força que anima este exato momento em que você lê esta frase, ou que eu leio e você ouve, o momento de consciência presente que é inseparável de quem você é. Ou seja, a divindade que está oculta de nós, que nós somos e ao mesmo tempo não sabemos. Para terminar, eu vou dar um salto aqui, vou pular alguns parágrafos e vou ler só uma última fala dessa matéria. Sugiro que você leia, tá? Mas vamos lá. Na era moderna, as ideias por trás do sincromisticismo influenciaram em graus variados obras de pioneiros tão diversos quanto Helena P. Blavatsky, William Burroughs, Aleister Crowley, James Joyce, Carl Jung, Stanley Kubrick, Timothy Leary, John Lilly, Terence McKenna e Grant Morrison. Terence McKenna eu já falei no meu canal antigo. O John Lilly, a gente está com um vídeo aí na lista sobre um anime chamado Lane, e o John Lilly vai ser mencionado ali. Stanley Kubrick vai aparecer bastante aqui no canal ainda, Grant Morrison vocês já sabem. Então veja que a gente nós estamos nesta comunidade. Ele continua. A maioria dos quais foi referenciada na pesquisa de Coates, uma característica que torna o sincromisticismo único em relação a outras formas de sincronicidade é seu foco no simbolismo místico esotérico e no uso da tecnologia da comunicação para documentar, compartilhar e comparar sincronicidades relacionadas a tais símbolos de tradições antigas em todo o cenário da mídia de massa. Também o que a gente faz aqui no canal, né? Além de sua óbvia conexão com a mídia, a psicologia junguiana e o ocultismo, pelo que reuni por meio de artigos, entrevistas, vídeos e outras fontes relacionadas ao sincromisticismo, o campo também tem fortes associações com a experiência psicodélica, falaremos num outro momento, mas está muito presente em Grant Morrison, Christopher Nolan fala bastante, e a teoria da conspiração, e aí, bom, eu falei de teorias da conspiração aqui, a gente está sempre referenciando teorias da conspiração nesse canal. Bom, deu para ter uma ideia, né, do que é o sincromisticismo, de onde ele nasceu, que ideias ele persegue, que visões ele tem, dos nomes envolvidos. E eu queria agora encerrar. Falei aqui do Christopher Nolan, falei do Jake Coates, mas queria também indicar para vocês o canal do meu amigo Pedro, o canal Polaris, que é um canal também voltado para o sincromisticismo, o Cine Gnose, do Wilson Ferreira, que não é um canal voltado para sincromisticismo, mas que ocasionalmente se debruça sobre essas coincidências significativas. Assim você entende um pouco mais do que estamos fazendo, como você pode nos ajudar e a força do nosso empreendimento. Eu já falei isso, aliás, eu vou falar porque eu não gravei ainda, mas no vídeo da análise do filme Superman eu vou falar sobre isso. Para nós não importa se nenhum filme vai bombar ou não. Pode ver que a gente nunca seguiu hype nenhum, a não ser agora no caso do Superman, que era muito específico e muito importante. A gente nunca seguiu hype, para nós não importa se o filme vai bombar ou não. Eu posso ter a minha opinião pessoal, cada tripulante da Última Thule tem sua opinião pessoal também, mas enquanto Nova Gênesis, que é essa interface entre vocês e nós,
e Ultima Thule, que é a unidade que eu tenho com os tripulantes, enquanto Ultima Thule, enquanto Nova Gênesis, nós não estamos nem torcendo, nem nos importando com o que acontece com nenhum filme, mas sim com aquilo que eles significam, com aquilo que eles apontam, com aquilo que, uma vez tornados transparentes, eles podem mostrar pra gente, tá bom? Guarde isso na sua cabeça, voltaremos ao assunto sincromisticismo assim que possível. Se você curtiu, deixa aí o teu like, não deixa de comentar aí, que isso ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo e siga acompanhando o nosso trabalho. Fui!